Caras filhas, no dia de hoje, um pouquinho diferente, né? Este nosso recolhimento, mas, com a graça de Deus, hoje podemos, então, ter a presença do Senhor em meio a nós, em meio à nossa meditação. Hoje, a igreja celebra esta memória particular. A memória da Virgem Santíssima, ela como mãe da igreja. Mas para entendermos, é necessário que entendamos o que é a igreja. Que só assim poderemos mergulhar naquilo que apresenta essa liturgia, naquilo que nos mostra o Evangelho, cada uma das leituras. E como entender? Quais são as figuras da igreja? Qual é a estrutura? Ou como se mostra? O que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é o povo de Deus. Mas também é expressa como cidade. A cidade santa, simbolizada por Jerusalém. E assim vemos no Apocalipse a Jerusalém que desce do céu. Mas por que entender tudo isso? Porque a gente deve entender e ver o contexto todo, para entender, portanto, quem é a Virgem Maria neste papel. E o que celebramos hoje. Mas também não basta ver as figuras, os modos como podemos expressar a igreja. É necessário entender a igreja no contexto de todo. E assim, ver como a igreja, por exemplo, começa. Como é que a gente pode definir seu início, como ela se expressa, qual é o caminho que ela faz? O catecismo, ele apresenta 5 palavras para mostrar a realidade da igreja. A igreja, ela é prefigurada, preparada, instituída, manifesta e será consumada. E vemos isso ao longo de toda a Escritura, que é um falar de Deus, é um falar de Deus que se dá aos homens, desse caminhar, e ao mesmo tempo fala, portanto, da igreja. A igreja já é prefigurada neste começo de preparação no Gênesis, na criação. Ao criar o homem e a mulher, ali já se tem a prefiguração. Se vemos, por exemplo, Adão, como de certa forma a prefiguração de Cristo, o novo Adão, a esposa, Eva, ainda que não como a esposa que soube conduzir e corresponder plenamente a Deus, temos essa prefiguração. A igreja é preparada diante do sentido de povo, quando começa o povo, com Abraão. Esta preparação iminente deste caminhar da igreja até o momento especial, momento da sua preparação imediata, que é quando o Verbo se faz carne. Temos a sua instituição, é quando a igreja nasce, mas ao mesmo tempo aonde ela se dá como esposa, na cruz. Ali estão as núpcias do Cordeiro. Ali o Cordeiro se une à sua esposa, à igreja. Ali, do seu lado aberto, a igreja nasce. Mas a igreja também tem uma manifestação. E quando? Ontem. Literalmente falando e não literalmente falando. Em Pentecostes, a igreja se manifesta e cresce. Diante do Espírito Santo que vem, impulsiona aqueles primeiros 12 a ir e anunciar. E por fim, a igreja será consumada. Isso vemos no Apocalipse. Quando a cidade santa desce como esposa, ali se tem a sua consumação. Aonde se finda o tempo
para se entrar na eternidade. Padre, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Porque entender que a Virgem Maria é mãe da Igreja, saber que ela abarca também toda esta realidade. Porque quem melhor prefigura a Igreja ao longo deste caminho do que justamente aquela que é sua mãe e seu membro excelentíssimo, a Virgem Maria? Quem é aquela que melhor prepara, senão aquela que propriamente gera em seu ventre? Aquele que é a cabeça da Igreja, Cristo. Quem melhor literalmente vê ela nascer do que aquela que sente as dores de parto, unindo-se a seu filho? E por isso que é apresentado este Evangelho. Ali a Igreja nasce, e ali a Virgem Maria dá, de certa forma, luz. E vemos isso quando o Senhor mesmo diz: eis aí o teu filho. E em João, todos nós, entregues a ela como mãe. A Igreja é manifesta. E se os apóstolos saem do cenáculo e anunciam firmes e fortes, no cenáculo quem era firmeza, que os aconselhava e os ajudava neste caminhar, nesta preparação, é aquela que primeiro recebeu o Espírito Santo e gerou a palavra em seu ventre. Mas ao mesmo tempo, a Igreja ainda não está plenamente consumada, mas aquela que já prefigura, também prefigura na consumação, pois é ela, assunto ao céu, que está junto ao seu Filho. Neste ato prefigurativo da consumação, que se dará com todos aqueles que correspondem. Ela é mãe da Igreja nesse sentido. Ela é aquela que aceita todos os seus filhos, todos aqueles unidos ao corpo de Cristo. Ela que está na manifestação e exulta diante da Igreja nascente, tantos e tantos filhos que recebe. Sendo ela mãe, ela também é modelo para nós, porque é membro excelentíssimo desta Igreja. E como modelo, ela nos mostra que devemos escutar. Assim como São Lucas apresenta por mais de uma vez em seu Evangelho, ela sabia ouvir e guardar em seu coração. Nós também devemos aprender com ela, a aprender a ouvir e guardar. Mas só aprenderemos a ouvir e guardar quando entendermos que é necessário abrirmos o coração para Deus. E este abrir o coração só é possível diante do silêncio. Do silenciar as coisas externas, do silenciar as agitações e fomentar este ato de saber falar e ouvir a Deus. Ela é modelo e nos ensina assim a servir. O Papa Francisco dizia que ela é apressada, mas somente para uma coisa. Em meio ao mundo que vive em pressa de fazer tantas e tantas coisas, ela só tem pressa de uma: anunciar e servir. Vemos isso quando vemos ela indo apressadamente para servir, para ajudar o outro na visitação. Mas ela sabe o momento, sabe o como fazer. E vemos ela servindo, sendo atenta e ajudando o outro nas bodas de Caná. Ela é modelo e quer nos ensinar a amar. E vemos isso ao longo de toda a sua vida, mas sobretudo no início e quando vemos o ápice, seja no seu sim, na anunciação, e seja na concretização do seu sim, na cruz. Jamais se abala, ao contrário,
ali está e ensina a amar. Recebe e acolhe a todos, apesar da dor lancinante que tem em seu coração, que está transpassado por ver seu filho ali, diante dela, padecer. Mas aceita sofrer tais dores, as dores de parto que não havia antes sofrido, para que pudéssemos nós ser enxertados nele, para que pudéssemos nós estarmos junto a ele. Sendo ela mãe da igreja, nossa mãe, devemos aprender, portanto, a imitá-la. Imitar para aprender a como fazer, a como agir. E assim, buscarmos como ela, a estar com Cristo, a amar a Cristo e a anunciar a Cristo com a nossa vida, como ela o fez sempre. Que possamos assim, cada vez mais, estar unidos à Virgem Maria, pois unidos a ela, estaremos sempre mais unidos a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.